Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Apocalipse Revelado. Programa onde estamos a descodificar o livro do Apocalipse, versículo a versículo, símbolo a símbolo, todas estas 8 visões maravilhosas em que o personagem principal é Jesus Cristo. Temos vindo a analisar estas visões e estamos hoje a finalizar a segunda visão. Nós iniciamos, como se recordam, esta segunda visão, e olhando para a nossa estrutura, iniciamos com a cena introdutória, depois vimos, cena introdutória é essa que foi a coroação de Cristo, a recoroação de Cristo. Depois, na segunda parte, vimos a descrição profética, em que vimos os 6 primeiros selos. E hoje vamos ver a parte 3, 4 e 5 desta visão, em que temos o primeiro intervalo, que nos fala sobre os 144 mil, e está em Apocalipse 7, 1 a 8. E depois o segundo intervalo que nos fala dos mártires, que está em Apocalipse 7, 9 a 17. E por fim, vamos fazer a conclusão profética com o último selo, que é apenas o primeiro versículo do capítulo 8. Penso que vai ser um episódio bastante interessante e juntem-se a mim a esta aventura, iniciando então pelos 144 mil. Muito se fala sobre este número profético, sobre estes 144 mil, mas hoje não vamos terminar o aspecto dos 144 mil. Porquê? Porque os 144 mil aparecem 2 vezes no livro do Apocalipse. Aparecem aqui, no capítulo 7, e depois aparecem novamente no início do capítulo 14. E hoje vamos falar um pouco, mas quando chegarmos ao Apocalipse 14 já temos mais ferramentas para entendermos direitinho o que é que quer dizer isto dos 144 mil, mas vamos já ver então o que é que este capítulo nos fala sobre este número tão enigmático. Vamos começar por ler Apocalipse 7:1, que nos diz o seguinte: Depois disto vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Bom, começamos logo aqui com um versículo bem enigmático, com muitos símbolos. Fala-nos aqui 4 anjos, 4 cantos da terra. Como é que isto é possível se a terra é redonda, não é? Não tem cantos. 4 ventos da terra. E estão a impedir que o vento soprasse sobre a terra, sobre o mar, sobre a árvore. Bom, vamos ter que descodificar tudo isto e ver exatamente o que é que isto quer dizer. Nós já vimos anteriormente, e vamos ver novamente, 4 anjos significa algo em Apocalipse. Os anjos significam algo em Apocalipse. Vamos começar por ler em Salmos 104 e comparar com Hebreus 1:7, que nos diz o seguinte: Que fazes dos ventos teus mensageiros, de um fogo abrasador os teus ministros? Ora, quanto aos anjos, diz: Quem de seus anjos faz ventos e de seus ministros labaredas de fogo? Ora, este texto está-nos a dar aqui um pouco de pistas para o que vamos ver hoje. Anjos, como vimos, e no nosso dicionário profético nós sabemos perfeitamente que anjos são então mensageiros, têm uma mensagem a dar. E neste caso está-nos aqui a dizer que anjos que se fazem de vento, de labaredas de fogo, um fogo abrasador. O que é que será que isto quer dizer? O que é que será realmente que este versículo que nos fala em ventos, em anjos, em terra, o que é que isto quer dizer? Bom, para nós entendermos isto bem, vamos começar por descodificar parte a parte. Se virem no vosso ecrã, Apocalipse 7:1, temos aqui 4 cantos da terra, 4 ventos da terra. E já vimos que os 4 anjos têm alguma coisa a ver com estes 4 ventos. Vamos ver o que é que isto quer dizer. Vamos percorrer um pouco a Bíblia, um pouco aqui, um pouco ali, e vamos ver o que é que isto quer dizer. Primeiro, em Ezequiel 7:2 e em Apocalipse 28, diz-nos algo de importante que nos dá uma pista do que é que isto quer dizer. Diz assim: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus à terra de Israel: Vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Interessante. O que é que isto quer dizer? Então o fim vem sobre os 4 cantos, se calhar isto quer dizer que os 4 cantos, se calhar, representam a própria terra. Mas, em Apocalipse 20, ainda iremos lá chegar, diz: E sairá enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Será que isto quer dizer que
simboliza os 4 cantos da terra, simboliza toda a terra? Vamos continuar. Jeremias 49, 36 diz: E trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 cantos dos céus, e os espalharei nas direções de todos estes ventos, e não haverá nação aonde não chegue os fugitivos de Elão. Então está-nos aqui este texto a dizer que os 4 ventos dos 4 cantos do céu agora, e que não haverá nação em que eles não lá cheguem. Mais uma vez, aparenta dizer o texto que os 4 cantos e os 4 ventos representam algo universal de toda a terra. Marcos 13 diz-nos: E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os 4 ventos, ou seja, desde a extremidade da terra até a extremidade do céu. Sim, acho que podemos concluir então que isto quer dizer toda a terra, mas para termos a certeza, Zacarias 6 dá-nos a conclusão final, dizendo: Então, dirigindo-me ao anjo que falava comigo, perguntei: Quem são estes, meu senhor? Respondeu-me o anjo: Estes estão saindo aos 4 ventos do céu, depois de se apresentarem perante o Senhor de toda a terra. Bom, vamos puxar agora do nosso dicionário profético. Acho que já lemos versículos suficientes para perceber o que é que isto quer dizer, o que é que são os 4 cantos da terra, o que é que são os 4 ventos. Representa toda a terra. Ou, se quiserem, em relação aos ventos, todas as direções. Representa a terra na sua globalidade. Então, este versículo de Apocalipse 7:1, quando fala 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, está-se a referir à terra no seu todo. Este acontecimento que está aqui a falar, e que vamos já ver o que é um acontecimento global, que vai atingir toda a terra, ou praticamente quase toda a terra. Vamos ver que acontecimento é esse e o que é que vai acontecer. Porque a seguir fala que se o vento soprasse sobre a terra. Ora, se os 4 anjos, os 4 cantos da terra, os 4 ventos da terra estão a falar na globalidade de toda a terra, porque agora está a falar outra vez de vento? O que é que o vento em si simboliza? Vamos a Salmos 55 e vamos ver o que é que ele simboliza. Apressar-me-ia a abrigar-me da fúria do vento e da tempestade. Destrói, Senhor, confunde as línguas, pois vejo violência e contenda na cidade. Este texto está-nos a dar aqui a entender que o vento poderá ser um símbolo de destruição. Será que pode ser? Exatamente, vamos confirmar isso mesmo em Jeremias, onde nos diz, aliás, tínhamos acabado de ler este texto, agora vamos continuar, que nos fala então: E trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 cantos do céu, e os espalharei na direção de todos estes ventos, e não haverá nação onde não cheguem os fugitivos de Elão. E depois o texto continua e diz: E farei que Elão desfaleça diante dos seus inimigos e diante dos que procuraram a sua morte. Farei vir sobre eles o mal, o furor da minha ira, diz o Senhor, e enviarei após eles a espada, até que os tenha consumido, e porei o meu trono em Elão, e destruirei dali rei e príncipes, diz o Senhor. É verdade. Puxando agora do nosso quadro profético, nosso dicionário profético mais uma vez, nós conseguimos então concluir que o vento, em profecia, representa destruição. É verdade. Então este versículo de Apocalipse 7:1 está-nos a dizer uma coisa muito simples. Está-nos a dizer que os mensageiros de Deus estão à espera de soltar destruição nesta terra, mas ainda não o podem fazer. Okay? Estão retendo esta destruição, que é este vento que simboliza a destruição, e esta destruição que é suposto ser por toda a terra. Mas então, porquê é que nos está aqui a falar não só de terra, como mar e árvore? Vamos ver também o que é que são estes símbolos. Apocalipse 15:17 diz-nos o seguinte: Disse-me ainda: as águas que vistes,
onde se assenta a prostituta são povos, multidões, nações e línguas. Ora, por que é que eu estou a trazer este versículo? Porque o versículo de Apocalipse 7:1 fala-nos de mar e fala-nos de terra. São opostos, não é? Mar e terra. Mas Apocalipse diz que água significam pessoas, povos, multidões, muitas pessoas. Ora, o mar é um sítio onde encontra-se o quê? Muita água. Então, se calhar, suponho eu, nós podemos associar o mar a sítios onde existe muitas pessoas. E se calhar a terra, que é o oposto, sítios onde existem poucas pessoas. Nós vamos ver que, quando chegarmos a Apocalipse 12, isto vai fazer todo o sentido. E até vamos ler 2 versículos de Apocalipse 12 que nos diz o seguinte: E a serpente lançou-se da sua boca atrás da mulher, água como um rio, para fazer com que ela fosse arrebatada pela corrente. A terra, porém, acudiu à mulher. E a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara sobre a sua boca. Bom, é claro que isto é a quarta visão, não nos chegamos lá, Apocalipse 12, é uma visão do grande conflito, mas quando nós chegamos lá, nós vamos compreender efetivamente, então, que a terra representa sítios desertos, sítios com poucas pessoas, sítios isolados, e que o mar representa, então, sítios onde vivem muitas pessoas. Então, olhando para o nosso quadro profético, no nosso dicionário profético, o que é que nós conseguimos ver? Vemos, então, que a terra representa locais com poucas pessoas. O mar, que é um lugar com muita água, representa locais onde existem muitas pessoas. E as águas em si representam, então, essas muitas pessoas. Já conseguimos descodificar quase todo este versículo, ainda vamos no primeiro versículo, mas falta ainda um símbolo. Contra árvore. O que é que árvore quer dizer, então, em profecia? Para isso vamos a Isaías 65, que nos vai dar uma resposta perfeitamente conclusiva. Diz-nos então: E eles edificarão casas, e as habitarão, e plantarão vinhas, e comerão o fruto delas. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus escolhidos gozarão por longo tempo as obras das suas mãos. Ok? Vamos então ao nosso dicionário profético e vamos pôr mais um significado. Então, árvore representa o povo de Deus, os escolhidos, os salvos, se quiserem. Então, árvore, povo de Deus. Já vimos com estas definições, conseguimos descodificar este versículo. Reparem bem, toda a terra, 4 cantos da terra e os 4 ventos representam toda a terra. Depois o vento representa então destruição, o mar, locais muito habitados, mas não contra uma árvore, ou seja, não contra o povo de Deus. Reparem bem o que este versículo está a dizer. Está a dizer que está sobre a terra pendente uma destruição generalizada, que irá afetar toda a terra na sua globalidade. Mas está a dizer uma coisa muito simples. Bom, este vento ou esta destruição vai ser para a terra, locais pouco habitados. Vai ser para o mar, também locais muito habitados. Mas vai haver uma exceção. E essa exceção é qual? Vamos ver. Vamos avançar para o versículo 2. Diz-nos assim: E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, tendo o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, os quais foram dado que danificasse a terra e o mar. Ok, vamos parar aqui um bocadinho. Conseguiram compreender a diferença que existe entre o versículo 1 e o versículo 2? Vamos recuar ao versículo 1. Diz assim: Não danifiques o quê? Ainda não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores. Mas, eventualmente vai chegar o dia, versículo 2, em que vai ser para danificar o quê? Vai ser para danificar a terra e o mar. Ou seja, temos uma exceção. Qual é a exceção? As árvores. É muito interessante este versículo 1 e 2 está-nos a dar um aviso muito importante a cada um de nós. É que, como já vamos ver de seguida,
o juízo de Deus está pendente para esta terra de pecado. E de facto, nós cada vez mais nos aproximamos do dia em que este juízo, esta destruição, será efetiva no nosso planeta. Mas temos aqui um motivo de alegria. Existe uma exceção. Estas árvores vão ser preservadas. Quem são estas árvores? O povo de Deus. Aquele que decidiu estudar a sua palavra, aquele que decidiu viver em conformidade com a sua palavra, esses que nós vamos ver exatamente quem são quando chegamos ao capítulo 12, pelo nome os vamos identificar, esses serão preservados desta destruição quase universal de toda a Terra. Ao longo do estudo do livro do Apocalipse, nós vamos aprendendo mais detalhes sobre isto que vai acontecer. Mas temos já aqui neste versículo um detalhe muito importante. É que o acontecimento que vai determinar a passagem do segurar os ventos para o soltar os ventos, ou seja, o acontecimento que vai determinar entre o juízo de Deus pendente e a efetivação desse juízo, é um acontecimento que está relacionado com algo muito importante. Nós só vamos entender bem este acontecimento quando chegamos ao capítulo 13, mas já temos aqui uma pista. É que aqueles que não vão ser afetados, estas árvores do versículo 1, neste versículo 2 dá-nos uma característica dessas pessoas. É que essas pessoas têm o selo do Deus vivo. Então já temos aqui algo de muito importante. Se eu quero fazer parte daqueles que vai estar a salvo desta destruição, deste evento, eu, na minha vida, tenho que fazer parte daqueles que têm o selo de Deus vivo. Mas o que é isso? O que é o selo de Deus vivo? É que nós efetivamente, estivemos a ver a visão dos 7 selos. E os 7 selos, como vimos no início, na altura do Império Romano, quando era feito um contrato, algo de importante, ou uma carta, um édito, tinha que ser selado com um selo. Normalmente o selo era um anel que eles tinham, e no anel tinha a identificação a quem pertencia, tinha a identificação do seu cargo e do território. E então as pessoas selavam e autenticavam aquele documento. Penso que se lembram quando vimos que na cena da recordação de Cristo, ele era o único que podia abrir aqueles selos. Estavam selados os 7 selos. E este versículo está-nos a dizer algo de extraordinário. É que eu, no futuro, se eu não tiver este selo, também serei afetado por esta destruição. Mas olhamos para o quadro que nos diz então, e vamos abordar um pouco mais o que é isto deste selo. Um selo tem que identificar a quem pertence, identificar o cargo e identificar o território do qual é soberano. Ora, qual é então o selo de Deus? O versículo 2 fala-nos do selo de Deus. Então, se Deus tem o selo, nós temos de saber qual é. E a Bíblia fala exatamente nisso. Em Êxodo 31, lemos o seguinte. Disse mais o Senhor a Moisés: falarás também aos filhos de Israel, dizendo: certamente guardareis os meus sábados, porquanto isto é um sinal entre mim e vós, pelas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando nas suas gerações, como pacto perpétuo. Entre mim e os filhos de Israel será ele um sinal para sempre. E porquê? Deus está a apresentar um sinal a este povo, está a dizer, isto vai ser um sinal que vocês são o meu povo, que eu sou o vosso Deus, isto é um sinal para sempre. Porquê? Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, e ao 7º dia descansou, e achou refrigério. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Pois é, a única parte da nossa Bíblia que foi escrita pelo próprio Deus, aliás, existem 2 partes, mas a que nos interessa agora é exatamente esta, as tábuas da lei, os 10 mandamentos.
Então, se calhar, nesses 10 mandamentos, nós conseguimos encontrar o selo de Deus. E se nós formos exatamente ao quarto mandamento, ao mandamento do sábado, que está aqui este texto a dizer-nos que é o sinal entre Deus e o seu povo. Um pacto perpétuo, um sinal para sempre, porque Deus é o Criador. E não é que nós vamos lá e vamos encontrar o selo de Deus? Êxodo 20, 8 a 11 diz-nos o seguinte: lembra-te do dia do sábado, para o santificar. Mais uma vez tem o texto: 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do teu Senhor. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porquê? Temos a mesma resposta. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Temos aqui o selo de Deus? Sim, temos aqui o selo de Deus. Temos aqui, neste mandamento, a identificação de quem pertence, a Deus, a identificação do seu cargo, ele é o Criador, e a identificação do seu território, toda a terra. É verdade. Nós olharmos novamente para este versículo, nós vemos aqui, em Êxodo 20, 8 a 11, o selo de Deus. O dia de sábado é o selo de Deus. Queria partilhar convosco este comentário que nos diz o seguinte: o sábado foi inserido no decálogo como o selo de Deus vivo, identificando o legislador e tornando conhecido o seu direito de governar. Era o sinal entre Deus e o seu povo, um teste de sua obediência a Ele. Puxando no nosso dicionário profético, nós estamos então a completar aqui tudo o que precisamos saber para identificar então este primeiro, esta parte de Apocalipse, Apocalipse 7. Então nós vemos que o selo de Deus é o sábado. Então reparem bem, nós já vimos que os 4 cantos da terra, as 4 ventos representam toda a terra, que o vento em si representa a destruição, que essa destruição está pendente a ser dada aonde? À terra e ao mar, ou seja, a terra na sua globalidade, os sítios poucos habitados, os sítios muito habitados, mas com uma exceção, o povo de Deus. E nesse povo, o povo de Deus é identificado por um selo, e o selo é então o sábado. Eu queria que olhássemos mais uma vez para este versículo de Apocalipse 7, 2, e agora vamos até concluir esta parte de Apocalipse. Mas se nós olharmos com atenção, nós vamos ver que este texto diz: não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos na sua fronte os servos do nosso Deus. Isto quer dizer que, brevemente, existe um acontecimento no futuro. Acontecimento esse que está relacionado com o selo de Deus, ou seja, está relacionado com o sábado, e que vai ter um papel fundamental no desenrolar da profecia bíblica. Então este acontecimento, que ainda não sabemos qual é, só vamos saber quando chegarmos a Apocalipse 13 exatamente o que é este acontecimento e como ele se vai desenrolar, mas de alguma forma nós sabemos que o sábado está envolvido num acontecimento que vai determinar com que estes ventos que estão a ser retidos hoje se vão soltar e que se iniciará uma obra de destruição na terra. E só um pequeno grupo estará salvo. Só aqueles que estiverem sinalizados por Deus, com o selo do Deus vivo. Vamos ler este versículo novamente, para interiorizarmos bem o que é que ele quer dizer. E diz: e vi outro anjo subir do lado do sol nascente, tendo o selo do Deus vivo. E clamou com grande voz aos 4 anjos, aos quais foram dado que danificassem a terra e o mar. A terra e o mar, não as árvores. Dizendo: não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos na sua fronte os servos do nosso Deus. E depois
conclui desta forma: E ouvi o número dos que foram assinalados com o selo. 144.000 de todas as tribos de Israel. Pela primeira vez temos então aqui, no livro do Apocalipse, a referência aos 144.000. E rapidamente nós percebemos o que é que isto quer dizer. Quem é este grupo? Este grupo representa todos aqueles que no futuro estarão com o selo de Deus vivo quando este acontecimento, que ainda não sabemos qual é, se realizar. Ok? Muito claro até aqui. Mas depois temos aqui vários os versículos a seguir, um pouco estranho. Começa a dizer quem são estes 144.000. Olha, vamos ler. Diz assim: E estes 144.000 são da tribo de Judá, havia 12.000 assinalados, depois da tribo de Ruben, 12.000, da Gad, outros 12.000, da Asser, outros 12.000, da Naftali, outros 12.000, continuamente Manassés, Simeão, Levi, Issacar, Zebulão, José, Benjamim. 12.000 de cada uma das tribos. Nós sabemos perfeitamente que as tribos de Israel eram 12 tribos, porque eram 12 filhos. Jacó teve 12 filhos e cada um deles se tornou uma tribo em Israel. Mas temos aqui um pequeno problema. É que esta listagem não condiz com a listagem original das 12 tribos. Olha, vamos comparar. Vamos pôr aqui no quadro a lista original de Apocalipse 49 e a lista agora de Apocalipse 7. E reparamos que existe uma diferença. A diferença é que Dan não aparece e em seu lugar aparece Manassés, que era um dos filhos de José. Ou seja, não faz parte dos 12 irmãos, mas era então um filho de José. E porquê que nós temos esta substituição? É que esta substituição não está aqui por acaso. Portanto, João, ao escrever esta visão, não se enganou e, sem querer, em vez de dar, pôs lá Manassés. Isto é uma pista para nós percebermos o que é que está em jogo aqui. O que é que está em jogo neste acontecimento que vai mudar o mundo em breve. O que é que está aqui em jogo? Porquê é que Dan não aparece aqui? Porque a tribo de Dan foi rejeitada por Deus. E porquê que foi rejeitada? A 1 Reis 12 temos a resposta. A tribo de Dan estabeleceu uma cultura idólatra. Isso aconselho a ler em Juízes 18, que fala exatamente sobre isso. Portanto, eles estabeleceram-se e constituíram uma cultura idólatra, contra aquilo que Deus tinha dito. E agora sim, em 1 Reis 12, diz: Pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: Basta de subires a Jerusalém. Vês aqui os teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito? E pôs um em Betel e outro em Dan. Ora, isto se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan para adorar o ídolo. Também fez casas nos altos e constituiu sacerdotes dentro do povo que não eram filhos de Levi. Esta tribo apostatou rapidamente. Trocou tudo aquilo que Deus tinha dito que eles deviam fazer. Colocou homens que não eram descendentes de Levi como sacerdotes, que era completamente contra a lei do povo de Israel. E imediatamente instituiu a idolatria. Se tornou em pecado e por isso foi rejeitado e por isso não aparece nesta listagem. E é por este motivo que, se nós olharmos para o Apocalipse 7, 2 a 4, nós conseguimos concluir algo de extraordinário. É que este acontecimento no futuro, que tem a ver com o dia do sábado e que vai determinar a transição entre os anjos estarem a impedir que venha uma destruição a esta terra, tem a ver com adoração. Assim foi pelo exemplo que nos deu das tribos, que uma foi retirada por causa da idolatria. Este acontecimento também vai ter a ver com adoração. Mas terminamos a parte dos intervalos. Vimos aqui o primeiro intervalo dos 144.000. Ainda não entendemos a 100% o que é que isto quer dizer, está bem? Nós vamos entender mais à frente. Mas temos agora outro intervalo. De repente, João está a ver isto e a cena muda e ele está a ver outra coisa. E este segundo intervalo, que começa no versículo 9 e até o versículo 17, é então um versículo que nos fala sobre os mártires. Vamos olhar. Vamos continuar então e olhar para Apocalipse 7, 9 a 10, que nos diz:
Depois destas coisas olhei, e eis uma grande multidão, que ninguém podia contar, todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam em pé, diante do trono em presença do Cordeiro, trajando compridas vestes brancas, e com palmas nas mãos, e clamavam com grande voz: salvação ao nosso Deus, que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro. Portanto, aqui a cena muda completamente. Da cena dos anjos, dos quatro cantos, daquela cena do vento, a cena muda para outra vez o trono de Deus, outra vez para o céu, e em questão uma grande multidão de todos os povos, de todas as nações, de todas as tribos, de todas as línguas. E essa grande multidão está diante do trono de Deus, diante do Cordeiro. Portanto, temos uma cena totalmente diferente. E tem uma característica: estão vestidos com vestes brancas. Continua então o texto e diz-nos no versículo 11 ao 14: e todos os anjos estavam em pé ao redor do trono e dos anciãos e dos quatro seres viventes. Já conhecemos esta linguagem, já conhecemos perfeitamente esta linguagem, porque o vimos no capítulo 4 e 5, na recuperação de Cristo. Temos aqui que temos as mesmas pessoas. Temos o trono com o Pai, com Cristo, temos os anjos ao redor, temos os 24 anciãos, temos os quatro seres viventes, como vimos são os serafins, estão bem junto ao trono de Deus. Temos a cena no mesmo sítio, mas agora temos perante eles uma grande multidão vestida, que é de todas as tribos, ou seja, de homens e mulheres, todas as raças, todas as tribos, mas que têm uma característica: estão vestidos de branco. Muito bem. Continua o texto e diz: e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória e sabedoria, ações de graças e honra e o poder e força ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. E um dos anciãos me perguntou: e estes que estrajam com vestes compridas brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhes: meu senhor, tu o sabes. Disse-me ele: estes são os que vêm da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue de Cristo. João está a olhar, vê aquela cena e tem um diálogo novamente com um dos anciãos, como já tinha tido nos capítulos anteriores. E a pergunta é: quem é que são estes? E João diz: não sei quem é que são, diz-me tu, por favor. E então ele diz que são aqueles que vêm da grande tribulação e que lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Bom, nós ao estudar profecias, quer Daniel, quer Apocalipse, nós vimos esta ideia de tribulação várias vezes. Mas grande tribulação, nós temos duas, ok? Temos uma que é grande pela sua extensão. Foi a tribulação que nós falamos, quando falámos sobre as 7 igrejas, tribulação da Idade Média, que durou cerca de 1260 anos, mais ou menos 13 séculos, séculos de perseguição, em que qualquer pessoa que queria simplesmente estudar a palavra de Deus era condenada à morte. Essa foi a grande tribulação. E depois temos outra, a grande tribulação, que ainda está no futuro, que vai ser curta em espaço temporal, mas vai ser muito intensa. E que tem a ver com o que estávamos a falar há pouco, dos 144 mil e da destruição que virá sobre esta terra. Ora, de qual destas grandes tribulações é que se está a referir este texto? Bom, está-se a referir à primeira, àquela que está no passado, a grande tribulação. E porquê que está? Porque reparem bem nos pormenores. Estes são os que vieram da grande tribulação, são os que lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Sabem que esta visão que neste momento João está a ter sobre os mártires, é uma visão que responde à pergunta que tinha sido feita anteriormente no quinto selo. Porque no quinto selo nós tínhamos um grupo de pessoas que nesta altura estão a representar como estando debaixo do altar, ou seja, neste momento são pessoas que não estão a viver neste planeta, e representa exatamente essas pessoas. Vamos ler este texto para conseguirmos juntar as peças. Diz assim, quinto selo. Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Agora é que reparem bem e vamos comparar com o que acabamos de ler. E clamaram com grande voz, dizendo: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foi-lhes dado a cada um deles o quê?
compridas, vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que se completasse o número de seus conservos, que haviam de ser mortos também como eles foram. Juntando estes dois textos, nós conseguimos perceber exatamente o que é que se passa aqui. Reparem, o texto anterior estava a falar da grande tribulação, e de facto estes homens e estas mulheres viveram na grande tribulação, foram mártires que morreram simplesmente por querer servir o verdadeiro Deus, por querer seguir o que estava na Bíblia. E simbolicamente eles perguntavam: quando é que vem juízo sobre os que nos fizeram isto? E a resposta foi: têm de esperar, porque ainda mais pessoas vão sofrer perseguição, ainda mais pessoas vão morrer para completar o vosso número. E é interessante que está aqui a querer dizer: todos eles receberão vestes compridas brancas. Que é exatamente aquilo que João estava a ver. João estava a ver uma cena no céu, com pessoas de todas as tribos, línguas e nações, ao longo de décadas e de gerações, que aceitaram vestir estas vestes brancas, que sofreram perseguição, que sofreram morte, que sofreram isto tudo por Cristo. Mas um dia terão a sua recompensa. Por muito que nos custe até entender algumas partes do Apocalipse, uma coisa é certa: um dia toda a gente estará de um lado ou do outro. E eu quero estar neste lado, no lado daqueles que vão estar vestidos de branco, no lado daqueles que se apresentarão perante o Cordeiro, no lado daqueles que irão viver eternamente, sem dor, sem sofrimento, sem lágrimas, mas irão viver eternamente felizes. E é assim que termina exatamente este intervalo, segundo intervalo sobre os 10 mártires. Apocalipse 7, 15 a 17 diz-nos o seguinte: por isso estão diante do trono de Deus. Sim, eles já estão e servem de dia e de noite no seu santuário. Aquele que está sentado sobre o trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. E eles nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem cairá sobre eles o sol, nem calor algum, porque o Cordeiro está no meio. Diante do trono os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Então temos aqui várias respostas para perguntas que temos andado a ver. A primeira resposta é àqueles que perguntavam quando é que vem o juízo. E no primeiro intervalo nós estamos a ver que o juízo virá num acontecimento que para nós está no futuro, que tem a ver com o sábado, que tem a ver com a idolatria e que vai desencadear o quê? Destruição, juízo de Deus nesta terra. Mas depois também nos diz qual vai ser a recompensa àqueles que perseverarem. E nesta segundo intervalo, João está a ver o resultado. Está a ver os homens e mulheres a apresentarem-se no céu perante o universo como aqueles que foram salvos, aqueles que foram resgatados, aqueles que se preservaram, acima de tudo aqueles que têm as vestes brancas. Como já vimos, na visão da sétima igreja representa a justiça de Cristo. E em conclusão disto tudo, temos o primeiro versículo de Apocalipse 8, que nos fala do quê? Fala-nos do sétimo selo. O último selo será aberto. Nós já vimos que o sexto selo termina com a segunda vinda de Cristo a esta terra. Então o que é que poderá acontecer depois disso? O que é este sétimo selo? E diz-nos o texto: quando abriu o sétimo selo, fez silêncio no céu, quase por meia hora. Ok, vamos pela última vez olhar aqui para a nossa comparação que nós fizemos para identificar bem o que era esta profecia dos 7 selos. Nós vimos que existe um paralelo profético entre os 7 selos e o sermão profético de Mateus 24. Então nós vemos aqui, e vamos fazer uma revisão muito rápida, que o primeiro selo do cavaleiro com o cavalo branco representava a pregação do Evangelho a todo o mundo que aconteceu nos primeiros séculos, com a expansão do cristianismo. Depois vimos que ao longo dos séculos ia haver cavalo vermelho, ou seja, guerras, rumores de guerras, depois fomes, pestes e finalmente a grande tribulação que nós falamos. Era o quinto selo, um período negro da história da humanidade. Depois vimos que ia haver uma transição, que ia começar com um grande terremoto, que vimos que era o terremoto de Lisboa,
vimos os sinais no Sol, na Lua e nas estrelas, e vimos que o sexto selo nos conduzia até o céu se enrolar e a vinda do Cordeiro, ou seja, a vinda de Cristo novamente a esta terra. E a seguir, temos, no nosso termo comparativo, o silêncio no céu, a equivalência aos anjos juntaram os escolhidos. Mas porquê meia hora? Porquê isto? Se nós avançarmos e formos ao nosso dicionário profético, consultá-lo mais uma vez, nós vamos ver que dia, em profecia, corresponde a ano. Nós já vimos isto, já calculamos até isto e vamos usar isto muitas vezes no futuro. E como é que podemos aplicar isto? Porque o texto fala em, Apocalipse 8.1 fala-nos em meia hora. Ora, se um tempo profético, nós pensamos bem em meia hora, se compararmos um dia a um ano, então 12 horas são 6 meses, então 1 hora são 2 semanas, então meia hora é quanto tempo? É 1 semana. Esta citação resume bem o que é que nós estamos aqui a falar. Diz assim: todos nós, entrando juntos na nuvem, estivemos 7 dias ascendendo para o mar de vidro. Então o que é esta meia hora? Porque é que se faz silêncio no céu, como vemos aqui em Apocalipse 8.1? O que é que nós estamos aqui a falar? Nós estamos a falar exatamente em que os anjos vêm a este mundo recolher aqueles que se têm que apresentar lá no céu, em frente do trono de Deus, como vimos no segundo intervalo. E este processo demorará quanto tempo? Meia hora. E durante meia hora o céu está em silêncio. Porquê que o céu está em silêncio? Porque nós vamos ver mais à frente. Porque quando Cristo vier a este mundo buscar os escolhidos, Ele virá com todos os anjos. Ou seja, durante meia hora, durante 1 semana, o céu vai estar sem ninguém, não vai haver ruído, porque vai estar vazio. Só o Pai lá estará. E então este processo demorará 1 semana. Aprendemos tantas coisas neste episódio. Aprendemos que a resposta para a pergunta do 5º selo, de quando é que começará o juízo de Deus, aprendemos que o juízo de Deus irá começar. E que esse juízo de Deus irá começar num acontecimento que envolve o sábado, que envolve a adoração. E vemos que aqueles que perseveraram, juntamente com aqueles que morreram na grande tribulação, irão um dia se apresentar perante Deus no seu trono, no céu. E que essa viagem demorará 1 semana. Foi o que acabamos de ver exatamente. Essa viagem durará 1 semana. Eu não consigo imaginar como é que isto será. Não consigo imaginar sequer o que é o céu, quanto mais demorar 1 semana a lá chegar. Mas uma coisa é certa. Eu quero de todo o meu coração fazer parte desta multidão, de toda a tribo, língua e nação, que ia estar perante o Senhor. Para uma cerimónia extraordinária que vamos ver mais à frente, mas sobretudo para viver eternamente, sem dor, sem sofrimento e sem lágrimas. Eu prefiro estar naqueles que vão estar com o selo de Deus vivo do que aqueles que vão sofrer o juízo de Deus. Porque toda a perseguição que houve no passado, que há hoje e que ainda vai haver no futuro, toda a perseguição perante aqueles que querem seguir a Deus, que querem cumprir a sua palavra, um dia encontrará o juízo de Deus. E por isso o meu desafio para vocês e para mim também é que façamos parte do lado certo. Ao estudar o livro do Apocalipse, nós vamos, ponto por ponto, começar a perceber quais as características e quem são aqueles que estarão do lado certo. Possamos continuar esta aventura juntos e possamos a cada dia aprender mais sobre o Apocalipse revelado. Até ao próximo episódio. Que Deus vos abençoe. Olá, gostou deste vídeo? Então apoie o nosso canal. Existem 3 maneiras simples de o fazer. Primeira, faça um like neste vídeo. Segunda, subscreva o nosso canal. E terceira, partilhe este vídeo. Ao partilhar este vídeo, está a partilhar o Evangelho.